Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta, normalmente às 7 horas da manhã, mas hoje, excepcionalmente, às 6h18. Amados, que em nome de Jesus, essa seja uma sexta-feira para todos nós abençoada, uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz, uma sexta-feira de boas notícias, de maravilhosas notícias chegando para cada um de nós. Bom dia, bom dia. André, Jaqueline, Henry, Rony, bom dia, queridos. Queridos, amados, preciosos, fiquem firmes aí em Jesus, hein? Cada dia mais, cada passo mais, cada desafio mais, que você se agarre em Jesus, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o autor da vida e tem resposta para tudo. De Jesus vem tudo aquilo, amados, que nós precisamos. Ele é a nossa fonte inesgotável. Você está precisando de força, você encontra Jesus. Você está precisando de alegria, você encontra Jesus. Você está precisando de paz, você encontra em Jesus a paz que excede todo o entendimento. Bom dia, querido, bom dia. Amados, lembrando que todas as lives ficam salvas e na segunda-feira nós voltamos com o nosso horário tradicional, né, das 7 horas da manhã. Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está lá em Lucas 16. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 15, onde mais uma vez o nosso Senhor Jesus nos lembra da importância da gente manter o nosso coração puro, da importância da gente manter o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Sabemos, né, amados, que muitos são os desafios, que o mundo diz muita coisa, que as pessoas dizem muitas coisas, mas nós precisamos ficar sempre firmados no Senhor, firmados na palavra, na nossa identidade, cada vez mais firmada na rocha, que é Jesus. E Jesus aqui nos lembra mais uma vez que Deus conhece o nosso coração. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Maria Cristina, Edilane. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela paz que excede todo entendimento, agradecer pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui nos sustentou, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Pai, perdoa-nos pelas vezes que nós agimos por impulso, falamos por impulso. Dá-nos força, Pai, para superar os obstáculos. Dá-nos força, Pai, para superar os erros que nós cometemos e para nos levantarmos e seguirmos em frente. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor cuida na nossa vida, Pai. Obrigada por abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Agradecemos, Pai, pela sua destra vitoriosa, Pai, que nos segura em todos os momentos. Nós recebemos, Pai, a sua palavra no nosso coração, sobre a nossa vida, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em cada um de nós. E ajude-nos, Pai, a cada dia andarmos conforme a sua palavra, Pai. Queremos viver, Pai, o sonho e os planos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Ajude-nos a estarmos em concordância com os nossos corações alinhados, com a nossa vida alinhada. Sabemos, Pai, que somente a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E é exatamente assim que nós queremos viver, Pai, conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Nós agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade que nos segue incansavelmente. Agradecemos, Pai, porque a sua fidelidade é o nosso escudo protetor. Muito obrigada, Pai, por ser a nossa proteção, a nossa fortaleza, a nossa torre alta, o nosso Deus em quem nós confiamos. Nós escolhemos, Pai, nesse dia, confiar completamente no Senhor, entregar tudo, Pai, verdadeiramente em suas mãos e seguir, Pai, que o nosso coração leve, sem peso, sem culpa, sem amargura, sem vazios, Pai, mas seguirmos, Pai, com confiança, com alegria, Pai, com tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos.
E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, tudo bom, queridos? Ed, quanto tempo, que bom você aqui com a gente. Paulo, Felps, bolos de noiva, que Deus abençoe seu empreendimento. Hoje, excepcionalmente, né, queridos, estamos aqui, como eu falei, né, 6h23 agora da manhã, né, mas a gente sabe que a live é sempre às 7 horas. Eu já contei pra vocês que eu tô em Salvador, né, esses dias que eu vim para Salvador aqui para trabalhar, para um congresso do meu trabalho. Eu estou dividindo o quarto com a Narda, uma querida que trabalha comigo, e ela tava toda sem jeito. Ai, Paulinha, posso tomar banho, posso secar o cabelo enquanto você faz a live? E eu falei para ela, faz de conta que eu não estou aqui. Ai, amados. E assim nós seguimos, né? Importante a gente cumprir as coisas que Deus coloca no nosso coração, a gente seguir fazendo o que a gente precisa fazer. E lembrando sempre, né, amados, como a gente sempre fala depois da nossa oração, a gente declara o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos-nos nesse dia, nesse maravilhoso, abençoado, feliz, alegre, próspero, cheio de boas notícias, 25 de abril de 2025. E de repente você pode estar se perguntando aí, como assim dia alegre, feliz e próspero? Eu tô aqui enlamaçado, tô aqui no fundo do poço. Nós já vimos ontem, amados, essa palavra sobre fundo do poço, que não há fundo tão fundo que Jesus não possa nos tirar de lá, e Ele quer, a mão dele está sempre estendida para todos nós. E nós sabemos também, amados, que a Bíblia nos diz que assim como a gente pensa, assim é. Então a gente para também para refletir, né, amados? O que eu ando pensando? O que eu ando pensando a respeito da minha própria vida? O que eu ando pensando a respeito dos meus dias? O que eu declaro sobre o meu dia? Hoje, quando você acordou, o que você pensou? O que você declarou? O que você conversou com Deus? O que você colocou nas mãos do Senhor para esse dia de hoje? Se alinhe, declare coisas boas na sua vida e você vai ver aquilo que você achava que seria impossível se tornando possível na sua vida. E você vai, Deus é aquele, amados, que abre o caminho onde você não está vendo o caminho. Ele já tem o cenário todo. Não há nada que seja impossível para o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Bom dia, Cleison, Miriam. E, amados, hoje nós vamos ver aqui uma passagem que a gente encontra em Lucas 16. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 15, onde nós somos mais uma vez lembrados por Jesus da importância do nosso coração, que ele nos lembra que Deus conhece o nosso coração. Nós temos vários versículos onde a gente encontra essa palavra que Deus conhece o nosso coração, para Ele sondar o nosso coração, para Ele sondar a nossa mente. E a gente para e reflete, o que anda no meu coração? Meu coração anda cheio de quê? De amargura, de raiva, de ódio, de mágoa, de falta de perdão? Ou estou conseguindo aí ficar com meu coração cheio de amor, de alegria, de bondade, de paz? Lembrando, amados, nós somos seres humanos. Deus nos conhece completamente, mas nós precisamos nos desafiar todos os dias, amados, a andar conforme Jesus diz que é pra gente andar, em amor, em perdão, bondade, misericórdia. É claro que acontecem surpresas ao longo do nosso dia, coisas que a gente não estava programado, que a gente não estava preparado, e de repente aconteceu alguma coisa e a gente, claro, a gente fica triste, a gente pode ficar ali magoado, decepcionado, mas o convite de Deus é para que a gente não faça morada nesse lugar. Esse lugar é um lugar de passagem. Aconteceu, a gente passa, ore sobre aquilo, não desista de orar sobre tudo, amados. Traga Jesus para o seu dia, porque ele já está no seu dia, mas se alinhe com ele, trazendo Jesus para o seu dia, dizendo: Jesus, aconteceu isso, me ajuda, realinhe a rota, que isso aqui não me derrube, que isso aqui não seja motivo para eu me desanimar ao longo do dia, mas para que isso seja um combustível de força, para que eu ajuste e daqui para frente faça o justo correto, daqui para frente ajuste e me alinhe com o Senhor. E lembrando, amados, essa questão de coração, que Deus está sempre vendo o nosso coração, Jesus também nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa parar também para prestar atenção nas coisas que a gente anda falando. Realmente tem sentido? Realmente eu devo falar as coisas que eu ando falando? Realmente está agregando alguma coisa? Porque a gente sabe que a gente
tem aí o poder, né? A Bíblia também nos ensina que morte e vida estão no poder da língua, né? E também diz que aqueles que gostam de usá-la provarão do seu fruto. Então a gente precisa saber discernir a hora de ficar quieto, a hora de falar, o que a gente anda falando por aí. E vamos ver aqui nessa palavra onde Jesus mais uma vez nos lembra que Deus sonda o nosso coração. A gente encontra essa palavra em Lucas 16. Eu vou ler aqui versículos 14 e 15. Bom dia, queridos. Onde Jesus está contando a parábola do administrador astuto. E a gente vê aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 16 de Lucas. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo e zombavam de Jesus. É assim que está escrito. Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. É sim, amados, essa palavra seria uma pancada. E é importante a gente sempre lembrar dessa palavra. Porque quantas vezes nós estamos correndo atrás do vento para agradar o quê, a quem, onde, quando, por quê? Correndo atrás do vento, andando naquele círculo, né, eterno, naquela espiral, porque a pessoa não sai daquilo ali, porque ela não consegue discernir, ela não consegue colocar a cabeça para fora, ela não consegue enxergar adiante e além e entender que tudo na vida é temporário e ela fica literalmente correndo atrás do vento com coisas que não têm importância, com coisas que os homens estão dando muito valor. E aqui eles ouviam e zombavam de Jesus. E Jesus, claro, sabendo de tudo isso, Jesus é o nosso grande exemplo, né, amado? Jesus, em momento nenhum, ele se deixava abater. Você não vê em nenhum momento na Bíblia a gente encontrando uma passagem que diz: então eles debochavam de Jesus, eles zombavam de Jesus e Jesus ficou arrasado com isso. Ou Jesus ficou pensando naquilo ali. Ou Jesus colocou um valor muito além naquilo ali. Foi para casa chateado, se cobriu, ficou ali chorando, ficou ali amuado. Jesus é o nosso grande exemplo de força, amados. Ele resolvia as coisas ali mesmo. Então estavam ali ouvindo as palavras dele, estavam zombando de Jesus, mas ele não se deixou bater, ele ia ali na hora, ele confrontava na hora, botava a pessoa ali no lugar dela. E assim nós também precisamos, amados, nós também precisamos nos posicionar. Quantas vezes parece que as pessoas estão montando, né, no sentido literal, umas nas outras, porque as pessoas se colocam no lugar ali de coitadinho, de coitadismo, de vítima, e acha que é assim mesmo, e que Deus vai me proteger de tudo. Deus nos protege de tudo, amados, mas em vários momentos nós vemos na Bíblia um comando do Senhor para que a gente tome atitude. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você orar, feche a porta do seu quarto e ore ao seu pai que ouve o secreto. Então, o seu pai que ouve o secreto exaltará publicamente. Então, veja que sempre tem um verbo, um comando. E quem vai ali fazer, gente, Jesus diz pra gente, perdoar. Então, de quem é essa responsabilidade? É nossa, amados. Nós temos as nossas responsabilidades. E todas as coisas que Deus nos diz que é pra gente fazer, Ele já nos deu plena capacidade, plenas habilidades da gente fazer. O que a gente precisa fazer é assumir o nosso comando e fazer, e colocar em ação. Parece muito lindo, parece muito simples na teoria, mas muitas vezes na prática não é bem assim que acontece. Mas há um chamado do Senhor para que a gente se posicione, para que a gente esteja no lugar que Ele quer que a gente esteja. Mas é nosso papel fazer, amados, é nosso papel se posicionar dessa forma. E Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus não levava desaforo para fora, ele colocava a pessoa no lugar dele sem fazer uma grosseria, mas ele se posicionava e colocava a pessoa no lugar dela. E depois aqui a gente vê no versículo seguinte que a palavra continua, que Jesus continuou ali a falar. Como eu falei, a gente não vê nenhuma palavra falando de Jesus, ficou arrasado, foi para casa, se cobriu e aquele dia ali
acabou para ele porque estavam zombando dele e zombando dele na frente das outras pessoas. Não, Jesus sempre soube quem ele era, amados, e assim nós também precisamos nos posicionar. Nós sabemos quem nós somos e nós nos posicionamos. Eu vou ler até aqui mais uma vez para vocês. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso que Jesus falando da parábola do administrador astuto. Então os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, Jesus disse para eles que estavam ali, os fariseus que amavam o dinheiro, zombando dele. Eu lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amados, essa palavra é tão importante. Quantas vezes a gente vê as pessoas tentando se justificar ela para ela mesma, para as outras pessoas, fica lhe dando satisfação de absolutamente tudo o que está acontecendo na vida dela. Aquela pessoa está lhe contando tudo da vida dela para todo mundo. Mas Jesus nos ensina aqui a guardarmos a nossa vida, a guardarmos o nosso coração, a entregarmos as coisas nas mãos de Deus verdadeiramente. A gente não precisa ficar se justificando a si mesmo aos olhos dos homens, como está escrito aqui. Que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa verdade, Deus sabe onde a gente está, aquele momento, aquele ponto que a gente está na nossa vida. E muitas vezes, amados, é o silêncio. Se essas pessoas aqui tivessem ficado quietas, em silêncio, elas não precisavam ter ouvido as coisas que elas ouviram. Mas que bom que elas não ficaram, porque a gente pode ler na Bíblia, entender o que aconteceu e se posicionar de uma forma diferente, né, amados? Porque está na Bíblia aqui, porque Jesus faz questão de que a gente conheça e saiba dessa palavra. Então, veja, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Então, muitas vezes, amados, a gente está ali falando, mas as nossas palavras não estão em concordância. Agora, veja que enquanto a gente está ali falando, imagina Deus colocando ali a nossa voz no modo off, sem voz, e fazendo uma leitura, escaneando ali o nosso coração. Porque a Bíblia nos diz que Deus escaneia, que Ele esquadrinha os nossos corações. Então a gente se pergunta, né? Mas ele está ali escaneando, conhecendo, sondando o nosso coração, que é a nossa verdade, amados. Que é ali as coisas que realmente a gente pode estar falando uma coisa, mas o coração, Deus está ali sondando. Agora imagina durante a sua oração, você está ali falando uma coisa, mas o seu coração está ali dizendo outra. E Deus está ali ouvindo o som do seu coração. É o seu coração que ele está ali ouvindo, prestando atenção e entendendo. E assim, quando a gente entende isso, a gente muda rapidamente, imaginando o nosso coração com um som e esse som indo direto para o coração de Deus. E veja, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então a gente precisa se alinhar com Deus. Amados, a gente sabe que tudo é importante. Que na nossa vida as coisas precisam ter equilíbrio. Mas muitas vezes a gente está correndo muito atrás de uma coisa que é como correr atrás do vento. A gente se esquece de todas as outras coisas e só pensa numa determinada coisa, sendo que tudo na nossa vida é um convite de Deus para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. Com tudo, com todas as áreas da sua vida. E você para e reflete. O que eu preciso ter equilíbrio na minha vida nesse momento? Que desafio é esse que eu estou passando? Que eu fico pensando demais naquilo ali e esqueço das outras áreas da minha vida. Então há esses convites para que tenha um equilíbrio, para que você se alinhe com a palavra de Deus, para que você busque o Senhor com todo o seu coração. E pode ter certeza, amados, que grandes coisas vão surgir na sua vida quando você se alinhar com Deus, quando Deus te direcionar para uma determinada maneira de ser, para um determinado caminho. E você está ali se justificando sempre para o nosso Deus. Entregue os seus fardos a Ele. Entregue sua culpa a Ele. Não dá pra gente, amados, todos os dias, por cada palavra que a gente fala, que a gente não deveria falar, por cada passo que a gente dá, que a gente não deveria dar, a gente andar por aí com um saco de culpa. Aquele saco pesado, dolorido, que faz com que tudo na nossa vida fique pesado. Mas
aceite, receba o convite de Jesus e receba o fardo de Jesus, que é leve, o fardo suave, o jugo leve do nosso Senhor Jesus. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre essa casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, nos vemos na segunda-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Fiquem com a paz do Senhor, com o amor do Senhor, com a graça do Senhor sobre a sua vida. Ouça o seu coração, ouça a sua forma de dizer das coisas que você anda se posicionando. Vamos ter Jesus como nosso exemplo, amados. Jesus se posicionou, entregou uma palavra, resolveu aquele assunto ali mesmo e seguiu a vida dele. Tá bom? Tenha uma sexta-feira abençoada, tenha um final de semana abençoado e nos vemos na segunda-feira em nome de Jesus, do nosso maravilhoso Senhor Jesus, que é, que era e que há de vir, aquele que não deixa só para trás, aquele que está sempre segurando a nossa mão. Ana, minha querida, que bom que você conseguiu pegar aí um pedacinho da live. Eu me lembrei que eu esqueci de colocar que hoje a live também seria às 6h15, mas quando eu lembrei, já era hoje. Mas que bom, minha querida, que você conseguiu pegar aqui um pedaço da nossa live. Um beijo no seu coração. Juliana, Matheus, Casimiro, Zé Roberto, Daniel, Paulinha, Fabiana, Sofia, Aline, RD Barbearia, Maria da Guia, Jean-Pierre, Márcio, sem esse Insta, Matheus, Carlos, Cícero, Cleison, Gabriel, Gisélia, obrigada, Cleison, você também, Rogério, Didilane, Jô. Queridos, um beijo, nos vemos segunda, em nome de Jesus. Se agarrem em Jesus, amados, e vai. Um beijo para todos vocês.